Olá, eu sou o Bruno Figueiredo, sou psicólogo e eu tô aqui para mais uma conversa nesse espaço virtual desse nosso lar espaço terapêutico, dessa vez com a Marcela de Assis. A Marcela é psicóloga, com ênfase em psicologia social e mestre em políticas públicas. Só que ela me falou um nome enorme aqui, eu queria aproveitar para já falar assim, quem é a Marcela? E aproveita e me conta um pouco dessa sua formação, o que é isso exatamente? Eu fiz a formação em psicologia e aí quando eu tive acesso à psicologia social já foi uma coisa que foi me encantando mais até do que a clínica. Quando eu fui chegando mais para o final da faculdade, eu esbarrei em saúde coletiva com análise institucional e esquizoanálise. E aí elas me capturaram de vez. E foi o que eu gostei de fazer. Tentando encontrar algum mestrado, enfim, uma pós-graduação, né, que fosse dentro dessa área, eu encontrei políticas públicas e formação humana na UERJ, que tem uma linha de subjetividade que é ligada a esse tipo de estudo. Então eu hoje sou psicóloga e mestre em políticas públicas e formação humana, e a minha prática é em esquizoanálise. Ah, legal. E falando em prática, você atualmente trabalha na Secretaria de Políticas Inclusivas, Isso. né? Onde desempenha qual o papel lá dentro? Eu sou psicóloga social na Secretaria de Políticas Inclusivas, dentro do Psicovida. Trabalho com atendimento psicossocial. O que é o Psicovida? Psicovida é um setor, né, da Secretaria de Políticas Inclusivas que faz uns atendimentos voltados à questão mais da saúde mental. Só que a gente entende que a saúde mental ela é multidisciplinar, ela é transdisciplinar, né? Então a gente tem não só psicólogo, mas a gente também tem assistente social, tem nutricionista, tem fisioterapeuta. E a gente dá esse segmento, né, dentro do atendimento psicossocial de forma interdisciplinar. Para a população em geral? Na verdade, a gente entende todo mundo que tem alguma vulnerabilidade social. Inclusive as pessoas que têm uma vulnerabilidade emocional. Mas voltando à sua formação, você falou psicologia social. Eu tenho a impressão que a psicologia em si já é alguma coisa social, né? É esquisito fazer essa diferenciação, mas já que existe, vamos falar um pouco disso. O que é a psicologia social? Na verdade, a gente fala, né, essa separação num sentido de prática. Porque realmente, né, se a gente está falando de relações, a gente já está falando de tudo que é social. Mas dentro de uma prática, existe a prática clínica, que é aquela coisa, né, que todo mundo conhece dentro do consultório, né, 2 pessoas ali traçando uma série de metas, objetivos e formas, né, de lidar com as questões que estão aparecendo ali. Mas a gente tem a psicologia social, que é o psicólogo está no campo fazendo o atendimento de acordo com a demanda que surge ali naquele momento. Além da gente trabalhar em grupo, a gente atende com essa demanda espontânea, a gente atende escola, a gente atende, né, várias instituições ali e até mesmo não instituições, nesse caso, por exemplo, de estar na rua, fazendo parte de uma instituição, mas na rua ali promovendo, né, algum processo de escuta, de entender quais são as demandas daquela área. Isso a gente considera psicologia social. Eu estava vendo um vídeo esses dias de um psicólogo que agora eu esqueci o nome, mas vou colocar o nome aqui embaixo assim que eu for editar esse vídeo. Alguém perguntou para ele o que ele, enquanto psicólogo, o que gerava angústia nele nos atendimentos e tudo mais. E ele falou que o que deixava ele angustiado é quando ele percebia que a questão que aquela pessoa carregava, para além de uma questão, né, subjetiva ou individual, ou pessoal, mas quando envolvia uma questão de fato social, o desemprego, a conta do mês não estar fechando, né? E isso deixava ele de fato angustiado quando escutava esse tipo de questão, que não tem como você resolver isso ali com a pessoa, tá para além disso, né? Então dá para dizer que essa psicologia social é uma psicologia que tá para além do sujeito, como a gente entende tradicionalmente. Como é que é isso? Aproveita e me fala, Marcelo, eu lembro de um conceito de subjetivação. Tem a ver um pouco com isso, né? Tem a ver. Na verdade, a ideia de sujeito, ela já vem de uma relação, já está inserida ali num contexto já social. Quando a gente está sujeito a alguma coisa. A própria psicanálise, ela usa o conceito de sujeito
já pensando nessa questão de estar sujeito a alguma coisa. Ela já considera que aquela pessoa ela não está isolada do mundo e ela já faz parte de relações que constroem quem ela é, que fazem ali algum movimento dentro de quem aquela pessoa é. Então você não nasce naturalmente alguma coisa, isso é importante. Não. Isso faz toda a diferença dentro das abordagens que tem essa vertente um pouco mais ligada para a parte social da psicologia. Que a maioria delas levam isso em consideração, mas tem algumas que focam muito mais no que a pessoa é capaz dentro daquele momento dela do que essa questão da psicologia social, do que a gente está dentro de um contexto que é muito maior. O processo de subjetivação, ele vai ser como isso acontece, como essa subjetivação acontece. Só que esse processo de subjetivação, a gente não está falando só de uma questão ali de duas pessoas se relacionando e se influenciando. A gente está falando de um modo de ser e existir no mundo. E aí o Guattari, por exemplo, ele chama isso de capitalismo mundial integrado. Ele vai nesse conceito de CMI para explicar como o capitalismo, que é vigente no mundo inteiro, influencia o nosso funcionamento, o nosso jeito de ser. E aí que a gente entra com muita propriedade numa explicação de como o discurso meritocrático influencia na nossa vida. Que é aquilo de não adianta a gente se esforçar e fazer tudo o que está ao nosso alcance e trabalhar enquanto eles dormem, enquanto não existe ali um apoio, não existe uma oferta para que você consiga também exercer seus privilégios, para que você consiga ter um viés ali dentro, uma oportunidade dentro da sociedade. E na psicologia social a gente mostra muito isso, como é que é o contexto que a gente vive, qual é aquela situação toda, para que aquilo influencie ou justifique o fato de você, de repente, não ter conseguido seu primeiro milhão em 2 anos. O Guattari, como você falou, ele pensa no CMI, que é um capitalismo mundial integrado, então me parece uma escala muito ampla, né? Isso. Dá para pensar esse processo de subjetivação em escalas menores? Eu quero saber, assim, a família participa disso? A escola participa disso? Ainda que tudo isso esteja, claro, embebido, né, mergulhado, na verdade, nesse sistema capitalista, mas tem aí, participa desse processo de subjetivação ou são coisas diferentes? Como é isso? Essas microinstituições fazem parte de instituições maiores que fazem parte desse conceito global. Então, a gente trabalha em escalas pequenas, que é a micropolítica, né? Esse é o embate dentro da esquizoanálise. É a macropolítica com a micropolítica. A macropolítica é o que está posto. A micropolítica é onde você pode mudar. E aí a gente chama essa mudança de revolução molecular, que são exatamente essas forças que a gente exerce, que entendem e transformam a nossa realidade ali, nossa mesmo. Aí é essa coisa da gente, das relações, das famílias, das pequenas instituições, né? E aí, através dessas pequenas mudanças de afeto, e aí afeto também entra aqui como um outro conceito do Guattari, né, que é essa coisa do afetar, não é só o que você sente porque aquilo te afetou de alguma forma, então desperta em você uma vontade de mudança. Então, afetar e afetar-se, né? Isso, afetar e afetar-se. E aí, a partir do momento que você se afeta, você está disposto a uma mudança. É nisso que a gente vai trabalhar, toda essa noção de esquizoanálise, de psicologia social, num contexto micro, que é no atendimento psicossocial, por exemplo, que por mais que seja individual ou que seja em pequenos grupos, a gente tem essa influência do macro, mas mostrando ali como é que essa pessoa pode mudar a própria relação, entendendo o conceito, entendendo o contexto global dela, sabe? Mesmo que esse global seja o que ela tem de universo. Sim, o global dela, sim. O global dela dentro de um global maior. A gente vai trabalhando com instâncias. E aí, trabalhando com isso, a gente consegue movimentar um pouco mais o que é teu, o que é do outro, o que é da sociedade, né? Isso me lembra muito Milton Santos, né? O pensamento em rede, né? Que é multiescalar, é complexo, né? Então, entender que esses processos estão, de certa forma, todos interligados. E é legal também pensar isso de forma epistemológica, né? Que a gente pensa muito de uma forma histórica linear, né? E quando a gente consegue sair dessa prisão, que é esse pensamento muito retilíneo, como se uma coisa fosse diretamente ligada à outra, mas entender esse pensamento mais complexo, né? Entender que
coisas estão acontecendo nesse momento agora, em outros pontos da rede, que pode ser que lá na frente isso venha, por algum movimento em outro ponto da rede, vir a despertar ou adormecer aquela outra situação. Pensando nisso em política e em até movimentos individuais mesmo, né? Agora, fiquei curioso, isso tem a ver com a sua escolha pelo mestrado em políticas públicas? Tem. Ou foi sem querer, foi por acaso? Existe por acaso aí na psicologia? Existe. Eu vou te contar uma curiosidade. Eu era muito pequena e o meu pai me chamava de xiita. E eu não fazia ideia do que era isso, mas quando ele se referia a isso, ele falava do fato de eu ser muito radical. Eu sempre questionei muito as coisas, sabe? E meu filho é igualzinho a mim. E isso é uma coisa que me levou na vida. Eu sempre gostei muito de história, sempre gostei muito de geografia, uma homenagem aos professores de geografia. Eu lembro da minha professora de geografia, a professora Maria Cristina, com um caderno inteiro de mapas e a gente tinha que pintar quais eram os países subdesenvolvidos, os países desenvolvidos. E já entendia aquele... Sou velha, então trabalhava a Guerra Fria. E a gente tinha que entender a política e como isso afetava essa questão do desenvolvimento e, basicamente, por que a gente era pobre. Isso faz uma diferença muito grande. Então, eu tive o privilégio, e aí a gente vem sobre essa questão da oportunidade. Não sou de família abastada, mas consegui ter ali um nível de educação que me levou a ter essa curiosidade desde muito nova. E aí, quando chegou na faculdade, que eu esbarrei nessa questão da psicologia social, aí a cabeça explodiu e eu fui. Mas é importante entender esse tipo de questão, até para entender onde você está, né? Aqui, que laços criar com que pessoas, de quais grupos, até para que você possa, de certa forma, trabalhar para superar. Trabalhar não de forma meritocrática, mas trabalhar em políticas públicas para que você possa construir algo que venha a superar esses processos, né? Sim, a questão da política entrou na minha vida de uma forma meio acidental, entre aspas. Na minha cabeça foi acidental, mas depois eu vendo, né, o percurso todo, eu entendi o porquê política. Fazendo análise. Fazendo análise. Quando eu saí da psicologia, né, eu já sabia que eu queria fazer mestrado e já sabia que queria fazer alguma coisa nessa área de esquizoanálise, saúde coletiva, social. E aí eu comecei a ler todos os programas de pós-graduação e as propostas que eles tinham. Até que eu encontrei um professor Salé, da UERJ, maravilhoso, foi meu orientador. A linha toda dele de trabalho, a descrição toda, né, da disciplina dele, era tudo que eu gostava. Então eu não escolhi política, eu escolhi a temática que eu queria trabalhar. E ele, inclusive, eu consegui depois que ele fosse meu orientador. E ele dava aula no programa de políticas públicas e formação humana da UERJ. Então, foi desse jeito que a coisa aconteceu. E lá, eu percebi o quanto essas duas coisas são intrínsecas, né? De qualquer forma, antes disso, eu participei do NIBRAC, que é um núcleo de história contemporânea, também da UERJ, que a gente trabalhava muito ditadura. E através desses estudos também, eu comecei a entender um pouco ali de como esse impacto, né, da repressão influenciou a geração que depois eu vivi. Eu não vivi a ditadura, eu não sou tão velha assim. Mas eu questionava a minha geração e falava, gente, de onde vem isso? E quando eu estudei a ditadura, eu fui começando a entender que aquela repressão toda que aconteceu naquele momento influenciou o jeito de ser da minha geração. E aí eu fui conectando as coisas. Eu já fazia psicologia, eu falei, peraí, então esse processo de subjetivação aí tem a ver também com o contexto histórico. E aí juntando com a informação da psicologia social, né, com todas as teorias. No fim, o que eu posso te dizer é que quando a gente concatena a teoria com a prática, e não só a prática da gente fazer, mas de observar, de contemplar como as coisas acontecem, as coisas fazem muito mais sentido. E aí a gente percebe que essa rede é meio que tomar o comprimidinho lá da Matrix. Depois que você olha aquilo, você não consegue mais entender como as coisas não se batem, não se influenciam. E dentro desse trabalho, né, da esquizoanálise, a gente trabalha com a prática cartográfica. A gente trabalha com cartografia. Então segura um pouquinho a prática cartográfica. Eu me empolgo. Conta pra gente antes, porque a gente está falando de esquizoanálise, assim, talvez pra gente seja uma ideia um pouco mais comum, mas eu acho que para quem nos assiste, geralmente a gente escuta psicanálise, psicologia social,
a cognitivo-comportamental, agora outras, existencialismo, alguma coisa, né? Agora, Gestalt, se fala muito de Gestalt também. Eu não escutava nunca, quando estudante, por exemplo, e antes de fazer a psicologia, eu não conhecia Gestalt, né? Então, mas tem muitas ênfases, né? Muitas correntes filosóficas na psicologia. Psicologia que é um grande campo psi, na verdade, né? Não é a psicologia, né? Então conta pra gente um pouquinho o que é a esquizoanálise e por que dessa sua escolha por ela. Depois a gente vai lá pra cartografia, que me interessa também, porque eu sou geógrafo. Tá tudo junto ali no negócio. Então vamos lá. A esquizoanálise, ela não é uma vertente muito conhecida, ela não é porque ela, na verdade, não sei nem se é considerada uma abordagem, porque ela é uma corrente filosófica. Ela é uma prática filosófica dentro da psicologia. Até quando você falou do Milton Santos, a gente bebe, né, muito mais do Guattari, que é um filósofo, do Foucault, que é filósofo, do Deleuze, que é filósofo. Coisas que não são mais filosóficas, são mais do pensar mais abrangente, inclusive da sociologia, por isso que eu até falei do Milton Santos também, te parafraseei, né? Porque a gente usa muito mais essas outras referências do que a própria psicologia. Porque entender esse contexto faz com que a gente entenda o funcionamento daquela pessoa. E a esquizoanálise, ela literalmente, o nome dela é análise da diferença. O que a gente está analisando é o que tem de diferente ali, é o não lugar. Ela não é uma coisa nova. A gente está falando de Foucault, por exemplo, que é 70, 60. De lá já vem, né, esse trabalho acontecendo, só que ela não é muito difundida aqui no Brasil. Mas a análise institucional, por exemplo, a gente tem o Barenblit, que é o nome da análise institucional, que é um argentino que veio para cá, para o Brasil, na época da ditadura, se instalou aqui no Brasil e tem o Instituto Barenblit, que é em Minas, e difunde muito, né, esse tipo de trabalho. Só que essas linhas, elas são transdisciplinares. Então, encontra-se muitos psicólogos que trabalham nisso, mas também encontram-se outros profissionais que bebem também e usam esse tipo de trabalho filosófico para poder embasar o seu trabalho. A prática psi da esquizoanálise, né, de você fazer uma intervenção da psicologia social num contexto pequeno, né, num contexto micro que é dentro do consultório, é que é uma coisa muito pouco difundida. Uma das atividades que eu exerço lá na secretaria é de supervisão de estagiários. E eu percebo, né, comparando a minha formação com a formação que existe hoje, que foi diminuindo cada vez mais essa pincelada que a faculdade tem que dar, né, dentro da formação do psicólogo. É lógico que dentro da faculdade a gente não vai conseguir ver tudo, mas é fundamental que exista uma preocupação, e aí é que é a minha crítica, são poucas que conseguem fazer essa pincelada de uma forma mais, olha, toma isso aqui, existe, agora vai lá, sabe? Mas que dê ali uma base, pelo menos, para que a pessoa saiba, tá, onde eu procuro? Né? Porque a maioria das pessoas sai com psicanálise, sai com TCC, Gestalt, que eu até achei que fosse um pouquinho mais falado, mas estou vendo que não. E é isso. E aí a gente tem uma série de outras formas, né, de práticas de psicologia, não só de abordagens, mas também de práticas, né, dentro ali das próprias abordagens foram criadas outras ramificações que são muito úteis. E a gente não escuta falar sobre esse tipo de coisa. Falando em prática da psicologia, me fala da prática da Marcela. Por onde a Marcela já esteve enquanto psicóloga e o que andou fazendo por aí? Porque eu sou formado recentemente na psicologia, né? Eu venho da geografia, depois fiz uma psicopedagogia. Então, a minha prática na psicologia se resume à clínica e algumas intervenções institucionais, inclusive a minha pesquisa da monografia. Depois a gente pode fazer um episódio só sobre isso. Tem a ver com a análise institucional, né? Usando a fotografia como uma ferramenta de fazer falar e fazer ver, né? Como diz, dispositivo, né? Dentro dessa ideia da psicologia institucional. Mas me fala um pouquinho, Marcela, o que você andou fazendo por aí enquanto psicóloga? E vamos lá. Olha, quando a gente olha, a gente fala assim, caramba, eu preciso fazer muito mais. Mas a gente olha para trás, assim, nesses momentos e fala assim, acho que eu andei correndo aí também um pouquinho. Eu me formei em 2007. Foi uma formação privilegiada. Não estudei em escola pública, em faculdade pública, pelo contrário, fiz Estácio por conta do contexto da época.
que ingressar na faculdade era uma coisa muito privilegiada nas públicas, ainda tinha aquela lógica, né, de vestibular, que você, para se dedicar ao vestibular, você precisava, né, ter toda aquela disponibilidade de tempo e uma super formação e coisas que eu não tinha. Eu comecei a trabalhar, eu tinha 15 anos. Bom, era uma lógica muito privilegiada, hoje é uma lógica privilegiada, porque não deixou de ser, né? Não porque deixou também de ser. depois que você entra, a psicologia, pelo menos na UF, que é um curso integral, e você que precisa às vezes trabalhar para estudar, não tem como você ficar ali dentro da universidade dessa forma, e as bolsas não alcançam a totalidade de pessoas que precisam se sustentar, né, para estar ali dentro. Eu falo até uma coisa que eu acho muito coerente. A oportunidade, ela até existe, né, de ingresso. Hoje as coisas mudaram nesse sentido. Quando eu falo da minha, que eu não tive oportunidade nem de ingressar. Sim. Né? Hoje em dia a pessoa tem a oportunidade de ingressar, mas para ficar nela, para se manter nela, é muito difícil. E eu acho que isso também é uma coisa que precisa ser observada. Né? A gente teve, principalmente agora, um desmonte da CAPES absurdo, né? O MEC todo ali também, né, acabou sendo muito baqueado por tudo, mas a CAPES, principalmente, ela foi muito desarticulada. E o papel da CAPES na educação é fundamental, porque essas bolsas, por exemplo, elas vêm de lá, né? A maioria delas tem outras, tem a FAPERJ, né? Tem outras empresas que também dão, né? Outros institutos. Mas a CAPES, ela tem ali uma importância muito grande nessa situação da oferta de bolsas, e inclusive de iniciação científica. Porque é isso, você pega alguém do mestrado e aí você dá a bolsa para essa pessoa do mestrado. Aí essa pessoa precisa de apoio. E aí ela vai, se ela tem uma bolsa boa, ela pode contratar alguém da faculdade, algum graduando, né, para poder contribuir com ela. E isso é ótimo para os dois, só que ela precisa ter um fomento ali de pesquisa que seja suficiente. Para ela conseguir fazer isso, o programa de pesquisa dela também precisa ter um fomento, né, suficiente. E o negócio já vem caindo lá de cima. Quando chega no mestrando, a coisa, né, ou no pós-graduando, enfim, no doutorando, a coisa já está muito baixa e não tem condição de ter esse tipo de apoio. E aí, quando a gente vai para a graduação, então, a opressão é maior. A gente está falando dessa coisa das escalas, né? E a gente tá mostrando como é que isso funciona aqui dentro do nosso discurso. Mas, enfim, eu fiz estágio, só que eu fiz um estágio que eu me formei em 2007. E eu trabalhava durante a noite, fazia faculdade de manhã, fazia estágio do dia de domingo, que eu escolhi fazer estágio hospitalar. E assim eu conseguia, através desses estágios, eu sempre fiz muito estágio, sempre fiz muito evento, né? Aquilo que a gente estava falando também, de que as pessoas, elas precisam ter a oportunidade de entrar e elas precisam se manter por uma situação social, né? Precisa ter um incentivo para que essa pessoa também tenha que ter um suporte para que essa pessoa fique, mas ela também precisa se engajar, porque a obrigação da faculdade também não é dar uma formação tão pronta. O profissional, ele não vai sair dali pronto para trabalhar, ele vai sair dali entendendo quais são as opções dele. Eu vejo, pelo menos, a faculdade muito nesse lugar, sabe? De um início muito, muito bem formulado, mas que é um início. E aí eu consegui aproveitar essas oportunidades e dali eu fui para... Então, assim, falando de estágio, eu fiz em maternidade, fiz estágio em hospital pediátrico, fiz em hospital geral, fiz em escola, fiz em creche, fiz estágios. Dali eu já saí com esse pouquinho de know-how, participei desse núcleo de história. Depois eu fiz o mestrado. Até então, a minha prática na psicologia foi sempre em voluntariado. Fiz muitos grupos terapêuticos em faculdades, dando esse apoio, inclusive, às pessoas que estavam em formação, dando apoio emocional nesse sentido, né, mostrando essas dificuldades e fazendo ali o papel da psicologia para que ela possa andar um pouquinho. Quando eu fiz o mestrado, foi que eu realmente entrei assim, agora eu vou ganhar dinheiro com a psicologia. Ou seja, tem um caminho muito grande aí entre você sair e você conseguir ganhar alguma coisa. E aí volta aquela ideia, para quem precisa imediatamente trabalhar, não consegue ter essa formação tão ampla, e aí, bom, consequentemente, isso diz que psicólogo é o quê, né? Também, a qualidade dessas experiências, dessa constituição desse ou dessa psicóloga que vai estar
na prática futuramente, né? Eu estava até olhando, eu não sei se já virou uma resolução, mas agora é que o Conselho está dando 2 anos para você, o Conselho de Psicologia, né? Depois que você se forma, você consegue ali uma isenção de 2 anos para conseguir, então você começar a pagar o Conselho. Só que a gente está em 2023 e esses psicólogos todos que tiveram que passar por todo esse perrengue que a gente está falando, né? Que bom que mudou. Mas mudou tarde, porque 2 anos ali para você se estruturar, você ter uma conta... Você sai da faculdade com um boleto para pagar, praticamente. Sim. A prática da psicologia clínica, ela não é uma prática barata. Tem uma série de coisas que influenciam ali que a gente precisa ter um custo muito grande. E para você se estabelecer dentro da prática clínica, você precisa também ter algum know-how. Então, a gente está falando de formação, né, de continuidade da formação. A gente está falando de custo de sala, a gente está falando de custo de conselho, a gente está falando, né, de uma série de despesas. Uma coisa que muita gente esquece, o custo do contador, o custo da declaração do imposto de renda, né? Porque é uma empresa que você monta ali. Sim. Então, assim, uma série de coisas que vai dificultando um pouco. Aliás, é bom falar um pouco disso aqui rapidinho. Quando alguém pergunta assim, mas Marcela, quanto é a consulta? Né? E aí, entender que o preço, quando a pessoa é cobrada, o preço, a gente inclui tudo isso, né? Inclui o período de férias, inclui o 13º, inclui tudo aquilo que todas as profissões têm, porque nós somos, quando estamos numa sala, né, a nossa própria empresa. E a empresa precisa funcionar de alguma forma. É muito triste pensar a saúde mental enquanto empresa, mas de certa forma porque... né? E ela precisa ser pensada exatamente por essa ausência do Estado. Enquanto o Estado não tem uma estrutura para entender a importância disso e trabalhar com isso de uma forma preventiva, né, que é o caso da psicoterapia, não é só quando a pessoa já tem um problema. Ela já está sendo medicada, sabe? Ela já passou por um hospital, ela já tem um transtorno e aí sim ela vai ser cuidada. E mesmo assim ainda não tem esse tipo de suporte, é que aí o psicólogo é importante dentro da rede. Sim. Só que se a gente conseguir, né, ter esse tipo de investimento do governo, né? E quando eu falo governos, a gente consegue ter um trabalho muito mais efetivo e que traz uma resposta muito grande. E volta para aquilo que a gente falou do social, da angústia do social, né? Porque também quando eu trabalhava em serviços da prefeitura, às vezes a gente fazia um encaminhamento, a gente conseguiu acolher, conseguiu entender a questão, conseguiu encaminhar, mas aí a chegada nesse próximo serviço levava 3, 4, 6 meses, que muita gente não tem condições de esperar esse tempo todo. Sim. Né? E aí a gente vai ali em paliativos, com muita criatividade, tentando criar movimentos e espaços onde essa pessoa pode estar até que ela consiga, de fato, ser acolhida no local adequado, né? Sim. E aí a gente cria métodos, né, subterfúgios ali, porque os planos de saúde também não dão, né, nenhum tipo de suporte. Então, a gente cria esses subterfúgios que são as consultas com valor social. Mas se a gente for parar para pensar, aí as pessoas... Não, mas poxa, uma consulta em valor social é, sei lá, R$70, R$60. A pessoa não pode pagar? Tem gente que não pode pagar, né? Porque no final do mês aquilo é R$240. É um mercado que aquela família precisa. Tem muita gente que pode? Tem. Aí, o discurso que eu escuto muito, né, poxa, mas R$60 é uma night, Sim. né? Tá, mas tem pra gente que não vai pra night, né? A gente tem que lembrar disso. Quantas sacolas você sai quando vai ao mercado e gasta R$240? Exatamente, e não é toda a população que tem isso. E aí eu acho que é importante a gente pensar, enquanto prática psi, para quem a gente está trabalhando. Né? A gente está trabalhando, a gente quer trabalhar para uma população privilegiada ou a gente quer trabalhar para uma população que é 90% do Brasil, sabe? A gente quer manter um status quo, a gente quer trabalhar para esse povo que tem dinheiro, que pode pagar e oprime e vai continuar fazendo esse tipo de movimento, ou a gente quer trabalhar nessa micro-revolução, sabe? Que não é micro nesse caso, a gente está falando de 90% aí da população, mas é micro no sentido de opressão. E dar subterfúgios ali, mesmo que seja uma autonomia, porque sim, a gente vai sempre esbarrar com essas questões sociais, mas a gente consegue dar autonomia para essa pessoa se legitimar,
sabe? E enquanto pessoa e levantar um pouquinho, sabe? Sair da caverna, né? Se a gente for lá no Platão, né? Dentro da questão do mito da caverna. A pessoa sai ali da caverna e olha, nossa, aquilo tudo era uma sombra. A psicologia é neutra? Nunca foi, nunca será e nem se pretende. Por isso que eu gosto tanto da esquizoanálise. Porque a gente entende de uma forma muito clara e a gente não se cobra, dentro de uma questão ética, uma neutralidade. Ela não tem como ser. É exatamente por esse tipo de escolha. As instâncias estão aí. O status quo existe. E o que a gente vai fazer dentro disso? A gente vai manter esse equilíbrio, né, desequilibrado que existe? E é difícil clarificar que às vezes a pessoa, quando chega com uma angústia dentro do casamento ou dentro da relação com os pais ou com amigos, seja o que for, que tudo isso tem a ver diretamente com política, né? É afetado diretamente pelas coisas que acontecem, seja mundialmente, seja no Brasil, as nossas escolhas, enfim, o nosso consumo. E aí, quando fala de consumo, já fala do que a gente acha feio ou bonito, com que a gente se relaciona. Aliás, vamos começar a encerrar essa nossa primeira parte de conversa, que eu estou vendo que a gente vai ter que voltar aqui outras vezes. Estou gostando muito. E nesse contemporâneo, essas redes sociais aí, esse mundo virtual, e pensando naquele processo que a gente estava conversando ali atrás de subjetivação, como que isso se relaciona? Como pensar a presença dessas telas, dessas redes dentro de casa e essas crianças expostas e adolescentes o tempo todo a essas redes? Como pensar esse processo aí? Acho que é uma coisa muito recente, né? A gente ainda está meio que entendendo o que está acontecendo. Como é que você pensa isso? Você falou que a tua monografia foi sobre análise institucional, né? E a minha dissertação de mestrado foi sobre possibilidades virtuais, que era pensando movimentos sociais e internet. Só que isso em 2013. 10 anos agora depois, essa tua pergunta, ela cabe muito mais até do que a questão dos movimentos sociais. De qual é o impacto dessa tecnologia, né? Dessa forma nova de se relacionar na gente, na nossa vida, né? Enquanto micropolítica, enquanto sujeito. E eu tenho uma leitura, lógico, não é a única e não é a verdadeira, mas é uma coisa que eu vejo muito acontecendo nos meus atendimentos e a gente trabalha muito e para todo mundo que eu trabalho acaba fazendo algum sentido, que é dentro de uma lógica meritocrática. E aí a gente pensando, né, qual é a influência disso, né? O capitalismo trabalha diretamente com a meritocracia. Se você não trabalha, você não tem, porque você tem que conquistar o seu. E na meritocracia é o ter, né? O que você tem é o que faz quem você é. E quando você tem, você mostra. Você tem que mostrar, não adianta só você ter, dentro da lógica contemporânea que a gente tem hoje. Tem uma autora maravilhosa, que é a Paula Sibilha, que ela fala, né, dos diários íntimos da internet, que ela mostra exatamente essa diferença entre antigamente você tinha uns diários, né, que era aquela coisa que você guardava para si, e hoje não. E hoje você tem mais que expor mesmo, sabe? Se você não mostra, você não tem. E seja de concreto ou de afeto, né? Ter também felicidade, né? Ter encontros, ter... até eu vejo, às vezes, luto, né? As pessoas vivenciando um luto ali online, assim, de tudo. É como se a vivência tivesse que ser mostrada para ser validada. É uma passagem pelo outro, que a gente já fazia antes, né? Só que agora a gente faz isso de um modo mais abrangente, dentro de uma rede que está pegando ali todo mundo que acessa aquilo. Mas se você não postar, aquilo não é real. Tem até um bordão que quem treina, né? Quem faz... Ah, sim. Né, se não postar, não valeu, sei lá. Sim, sim. Não sei como é que é o bordão, porque eu não treino nitidamente, eu não treino. Eu também não tenho muito apreço. Mas, assim, a coisa é bem por isso. Se você não posta, você não tem. E a gente está falando do ter. E esse ter, quando a gente vem para essa lógica capitalista, por isso que eu comecei por ali, a gente não consome só bens. A gente consome formas de ser, formas de agir. E quem você é também precisa ser mostrado para parecer que você tem, para ser exibido, né, quem você é. Então, essa validação, ela acontece e, para mim, isso surge muito dessa lógica capitalista e meritocrática. E tem tudo a ver com o formato vigente de trabalho, inclusive, que a gente tem. Aí, aquilo que você falou, que as coisas vão se espalhando, né, que pra gente na esquizoanálise a gente chama de rizoma, né, que é essa coisa que vai abrangendo ali, das coisas que tem uma conexão, que você olhando assim, pô, não tem nada a ver. O cara perguntou de internet, a outra tá falando de capitalismo, né? Ah, comunista. Não sou. Eu só tô mostrando ali
que tem ali uma lógica dentro desse funcionamento. E essa lógica ela existe exatamente por conta desse rizoma. É uma coisa que está aqui ligada numa coisa que está lá. E isso tudo faz parte de quem você é, porque a gente está inserido nesse contexto. Então, assim, mais objetivamente, o que eu vejo que acontece? As pessoas que têm um tipo de privilégio, e aí quando eu falo de privilégio, eu estou falando sim, né, dessa lógica mais arcaica, né, de pensar materialismo, mas eu também estou falando de privilégio emocional, privilégio, né, de uma organização familiar, privilégio de relação, isso tudo são privilégios, sim. né? E aí, a partir do momento que você tem aquele privilégio, você mostra. Mas e quem não tem? Quando você está mostrando ali que você ganhou os seus 2 milhões, o seu milhão em 2 anos, como é que o outro se sente? Pô, tô trabalhando aqui há 25, não vou conseguir nem me aposentar. E o sofrimento que isso gera nessas pessoas. Então, eu acho que o grande risco aí não é a rede social. E foi nesse lugar que eu cheguei quando eu fiz a minha dissertação. Por isso até que a gente chamou de possibilidades. O nome era outro quando eu comecei. Mas no final a gente viu que a internet ela é uma possibilidade. Porque ela é uma ferramenta. Agora, como você vai usar aquela ferramenta, é seu. Sim, e eu fiquei pensando aqui, e por exemplo, mostrar o primeiro milhão, ou uma compra, ou uma viagem, mas também tem essa coisa, já é ruim, mas também tem um discurso por trás disso que é pior, né? Que é essa coisa assim, não, ganhei meu primeiro milhão, tá, mas eu não contei que eu sou herdeiro ou que a empresa já estava montada quando eu cheguei, não, né? Eu vendo aquele discurso que aquela pessoa que hoje precisa fazer entregas de bicicleta, que se ela dormir menos e fazer mais entrega, que ela vai chegar a algum lugar, não que talvez isso não aconteça em regime de exceção por algum motivo ou outro, mas não como um fator comum a todos, não é uma possibilidade que existe para todos, né? Sim, eu tenho um vídeo agora do Galhofato que ele fez agora há pouco, que é sensacional. São 2 milionários, provavelmente, não sei quem são aquelas pessoas, porque os milionários também não aparecem, né? Eles estão lá vivendo os privilégios deles. Mas, enfim, são duas pessoas nitidamente abastadas numa lancha falando, né, sobre como eles conseguiram aquilo. E aí, em determinado momento, é aqueles vídeos de react, né? E aí, o legal do Galhofato é que ele mostra exatamente essa questão da micropolítica, sabe? De como a macropolítica influencia na micropolítica, influencia nos nossos modos de ser. E aí ele tem um pedaço do vídeo que o cara fala assim, não, porque para eu estar aqui curtindo, todo mundo trabalha em equipe, e para eu estar aqui curtindo um momento de folga, a minha equipe está lá trabalhando. E isso marca muito essa questão da opressão, do opressor que teve lá a oportunidade dele, seja sendo herdeiro ou tendo alguma outra coisa ali que é um privilégio, que nem todo mundo tem acesso, que na verdade a maioria das pessoas não tem esse acesso. E aí ele conseguiu isso. Só que para ele manter aquilo, ele precisa de um background, né? Sim. Como esse povo gosta de falar, de um monte de gente que tá lá sendo oprimido por ele, trabalhando para ele ter lá o dia de folga dele, day off dele. Né? Tem uma tirinha do André Dahmer, não sei se você conhece um cartunista, é um pai, abraça o filho e fala, meu filho, já tá na hora de você começar a pensar em explorar alguém. Mas, Marcela, aí você vai ter que voltar, né? Eu tenho muitas curiosidades aí e não foram respondidas. Eu quero bater esse papo para além de hoje. Você sabe que eu acho curioso? Nós imitamos muito, né? Quando era criança eu ficava pulando igual o Super Mario no quintal, né? Batendo naquelas caixinhas imaginárias. E às vezes eu tô andando pela estrada e olho no ponto de ônibus, tem um grupo de 2, 3 meninas ou rapazes fazendo aquelas dancinhas do TikTok o tempo inteiro, né? Então você vê que isso tá permeando o dia a dia e é tudo igual. Assim, as coreografias são as mesmas, muda a música ou outra, muda às vezes a ordem dos passos, mas é só aquilo ali. E isso não é deles, né? Não é tipo... Claro, eles estão se apropriando daquilo, mas entender que isso faz parte... do espalhamento desse rizoma, é isso assim mais ou menos que você entende? Esse conceito de rizoma é muito legal porque ele vem exatamente da natureza, sabe? Batatinha quando nasce, espalha a rama. Espalha os ramos pelo chão. É isso, o rizoma é isso, é uma raiz ali que vai e aí ela vai brotando, né? A gente não sabe o que e não sabe aonde.
mas ela brota e ela tá toda ligada ali, tá toda interligada. Então, o trabalho de análise seria levar uma pazinha para cavar um pouquinho a terra, para enxergar um pouco da raiz. Entender um pouco ali, olhar aquela raiz toda. E aí era cartografia, né? Por isso que a gente não chegamos faz. à Não chegamos à cartografia, ainda. chegaremos um dia. Ótimo. Mas aí a gente pega essa fotografia do rizoma, né? Que a gente também não vai ter como abranger aquilo tudo e transforma num mapa, e por isso que a gente fala que é trabalhar a cartografia. Mas o legal da cartografia é que fica muito mais prático, né, de entender. É aquilo, você tem as ruas se entrelaçam, o espaço ali muda o tempo todo. Conforme você passa por de um lugar para o outro, você já tem uma percepção diferente, porque se antes você estava observando uma árvore, você não viu a casa do outro lado passar, mas a casa tá ali. Sim, e sabe? fazendo uma analogia de fato com o mapa, né? Se você conhece bem o centro de Maricá e você tem que passar ali às 5 da tarde, você já não vai passar. Não vai passar, ou dependendo de onde você vai, você consegue pensar em algumas ruas que você foge um pouquinho. Essa é a ideia da cartografia dentro de uma prática clínica na esquizoanálise. É você olhar esse panorama todo, porque quando a gente olha isso tudo que a gente falou, na verdade, a gente meio que se desespera, né? E aí a gente fala, caramba, tá, e aí, como é que eu vou lutar contra o capitalismo? Né? Você não vai. O que você vai fazer é olhar formas de se movimentar dentro daquele espaço que está posto, que está colocado, mas que sejam ali aprazíveis para você, que te libertem um pouco, que não te deixem presa nesses engarrafamentos. Encontra sabe? furos, né? Saídas, né? Isso. Linha de fuga, que é um outro conceito que a gente tem. Então vamos encerrar por aqui, que eu tô dando um monte de spoiler para a próxima conversa, gente. Não esquece de, se você gostou do conteúdo, segue aqui o canal, compartilha para seus amigos, para que mais gente possa ter acesso a esses rizomas que estão envolvendo essas relações. E também você que é psicólogo, psicóloga ou de qualquer outra profissão que quiser vir conversar, vai ser um prazer te receber aqui e a gente poder aprender um pouco mais. Todo esse encontro, isso aqui para mim é um grande prazer, porque na verdade eu tive aqui uma aula grátis e ela ainda me agradece. Olha só que beleza. Eu adoro fazer isso, eu acho que faz parte desse processo que a gente estava falando, de quebrar um pouquinho as lógicas, né, que estão postas. O conhecimento, quando ele está represado, ele não vai funcionar. E ele também não vai se construir mais, está preso ali, né? Então, quando a gente troca, a gente cresce e a gente dá um pouco de oportunidade para esses lugares que não tem. Então, eu também estou sempre disponível para conversar com quem quer que seja e a ideia é trocar mesmo. Tchau, Marcela. Até a próxima. Tchau, tchau.